Olá, criançada! Olá, papai e mamãe! Olá, familiares! Um beijo no coração da tia Sayonara e graças a Deus, mais uma semana se passou debaixo da graça de Deus e nós estamos aqui de novo reunidos para estudarmos o nosso novo catecismo, né? Ou meu catecismo de doutrina cristã ou catecismo infantil. Então, mas antes de nós começarmos o estudo de hoje, nós vamos orar, falar com o nosso Deus, tá bom? E quem vai orar hoje para nós é o Davi, tá? O Davi vai estar orando conosco, vai estar fazendo a leitura de hoje com a oração. Então, assim, cada semana, em cada vídeo, nós vamos ter participação ou de uma criança, ou de um pai, tá bom? Ou de um pastor da nossa igreja, tá bom? Então, vamos orar com o Davi. Daqui a pouco nós voltamos. Querido Deus, te agradecemos por mais esse dia. Obrigado, porque o Senhor abençoe a aulinha de hoje. Nos abençoe de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Porque o Senhor faz essa comida tão gostosa e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então, nós oramos com Davi, não é? E agora tem outra surpresa para vocês. Vocês agora terão um louvor especial com a tia Jordana. Ela vai ensinar uma canção para vocês sobre obediência. Então, até já e escutem a tia Jordana. Vamos lá! Olá, meninas e meninos! Que saudade que eu estava de vir aqui cantar para vocês. Mas que bom que a gente se reuniu de novo e que bom que a gente vai poder louvar ao Senhor juntos. Hoje a gente vai aprender uma música nova e quando a gente se reencontrar, a gente vai cantar ela também. Lembra da música dos livros da Bíblia? É a primeira que a gente vai cantar juntos. E essa é a segunda música que a gente vai aprender hoje e na semana que vem. E a gente vai cantar juntinhos quando a gente se reunir, tá bom? Então, pessoal, a letra é mais ou menos assim. Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. É facinha, né? E a segunda parte é assim. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. E hoje a gente vai aprender por enquanto só isso, tá bom? Semana que vem a gente vê o resto. Vamos cantar junto? Então vamos lá? Obedecer é mais que importante, prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu tô muito feliz por ter vindo cantar com vocês e semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Amém! Legal, né? Ter a participação do Davi, da tia Jordana. Tenho certeza que vocês estavam com saudades tanto do Davi como da tia Jordana, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar revisão sobre algumas coisas que nós já vimos. Por exemplo, nós começamos a estudar o catecismo
primeiro capítulo falava do pacto das obras. A tia Sayonara explicou o que significa a palavra pacto, né? Quando você faz um acordo, é um acordo feito entre duas ou mais pessoas. No caso, Deus havia feito o pacto das obras com Adão. E aonde é que nós aprendemos sobre o pacto das obras, sobre os ensinamentos que tem no catecismo? Nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus, que foi escrita por homens inspirados por Deus, ou seja, Deus falava e os homens escreviam, e está tudo na Bíblia. Então é assim que nós recebemos a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus escrita por homens inspirados por Deus, certo? Então vamos lá. Então vamos revisar aqui um pouco. Nós aprendemos que Deus criou Adão e Eva, e nós aprendemos que quando foi um dia a serpente, ela foi usada por um inimigo de Deus, que é quem? O diabo, Satanás. Ele entrou na serpente e ele enganou, induziu Eva a pecar. Quem foi? Quem lembra aí o que foi que a serpente falou para Eva? Falou que era mentira, né? Que ela podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus não estava querendo que ela comesse, porque Deus não estava querendo era que eles fossem igual a Deus. Então mentiu, e Eva, em vez de acreditar na palavra de Deus, preferiu acreditar na serpente, então pegou a fruta, comeu. Só que Eva, ela não só comeu a fruta, além de comer a fruta, ela também dividiu com Adão. Ela induziu Adão a comer o fruto. Então, quando Adão desobedeceu e comeu do fruto, o que aconteceu? Ele quebrou o pacto das obras que ele havia feito com Deus. E a tia Sayonara também falou para vocês que todos os dias, na parte da manhã e na parte da tardezinha, mais ou menos às 5 horas da tarde, Deus vinha e conversava com Adão e Eva todos os dias, tinha um diálogo, não é? E no pacto das obras, o que foi que nós aprendemos no pacto das obras? Que cada um tinha sua parte. Então a parte de Adão era obedecer a Deus, não comendo do fruto, que Deus havia dito que não era para comer. E a parte de Deus era que Adão viveria, mas Eva não iria morrer fisicamente e nem iria ter distanciamento de Deus, porque o problema do pecado, de ter quebrado o pacto das obras, não é só a morte física, mas o distanciamento de Deus. Houve aquela separação, aquela comunhão que o homem tinha com Deus foi quebrado. Então, o que aconteceu? Eles, quando pecaram, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram para o mal. A serpente se escondeu, né? Os olhos deles se abriram para o mal. E eles, como Deus visitava eles todos os dias, chegou a hora de Deus visitar, eles se esconderam por entre as árvores, eles ficaram escondidos, eles pegaram folhas, que eles perceberam que estavam nus, que antes eles nem ligavam para isso, e se esconderam entre as árvores. Quando Deus chegou e chamou pelo nome de Adão, né, e perguntou por que ele estava escondido, igual a tia falou semana passada, aí ele disse, porque eu estou nu. Lógico que Deus sabia de tudo, mas Deus queria que ele confessasse, que ele falasse, por isso que Deus ficou perguntando. Aí, não, porque eu estou nu. Aí Deus disse, quem te fez saber que você está nu, que você está sem roupa? Aí foi quando começou a confusão, né, a acusação. Aí ele foi e disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto, aí começou a confusão. E a mulher acusou a serpente, e assim foi. E foi quando Deus colocou o castigo sobre a serpente, né? Castigo sobre a serpente, o animal, diz que ele passaria a rastejar e a comer poeira. Então, às vezes a gente imagina, né, que é porque antes a cobra ela podia ter pé, então quando deu pés para andar, então como Deus deu castigo, ela passou a rastejar. E a Adão, Deus disse que por conta dele a terra seria maldita. Por quê, tia Sayonara? Como assim? Antes na terra não tinha erva daninha, que a gente chama, que são plantinhas que nascem, que não servem para nada, não tinha besouro, coisa que fazia mal. E os animais viviam em harmonia.
Então a Bíblia, o castigo que Deus deu para Adão foi esse, né? Que a terra seria maldita por causa dele, né? Amaldiçoada, haveria o mal. E também que ele iria, a partir daquele momento, ele ia ter que trabalhar em dobro para ter o seu sustento, né? E que por conta dele também, o pecado que entrou nele, todos os descendentes dele, ou seja, todo ser humano que viesse a nascer, iria nascer já pecador, certo? E Deus deu um castigo sobre Eva também. O castigo sobre Eva foi qual? Deus disse que iria multiplicar as dores de parto dela. Então significa que ela já sentia dor de parto, mas que as dores se multiplicaram. Agora tem o castigo sobre Satanás, o inimigo de Deus, o diabo, que é o mal, aquele que mora, né? A gente gosta de dizer que mora lá embaixo, né? Que foi o que entrou na serpente e fez a serpente enganar Eva, né? Que falou através da serpente. Então Deus falou para Satanás que da mulher viria um homem que esmagaria a cabeça de Satanás, ou seja, que iria destruir Satanás, todo o seu plano maligno de destruir a humanidade, certo? Então, tia Sayonara, como que isso se deu? Então, a tia agora vai explicar. Então, passaram-se mais ou menos uns 2000 anos, mais ou menos, certo? Mais ou menos uns de 2000 anos. A tia pesquisou e não encontrou a data certinha, mas passou mais ou menos uns 2000 anos. E uma mulher chamada Maria, né? Vocês já conhecem a história. Lembra lá que Deus falou para Eva, para Satanás, que da mulher, ou seja, da descendência da mulher, ou seja, de outra mulher, viria aquele, né, que destruiria Satanás. E com o passar do tempo, mais de 2000 anos, Deus pegou e usou um anjo que falou com Maria e falou para ela que no ventre dela, né, na barriguinha dela, estava lá o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, né? Então foi gerado em Maria através do Espírito Santo. Então Jesus nasceu, né? Nasceu, cresceu com 30 anos de idade, ele começou o seu ministério, começou a pregar a palavra de Deus, o Filho de Deus começou a pregar a palavra de Deus, né? E pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e ensinando que ele tinha vindo ao mundo para salvar a humanidade. Salvar de quê? De seus pecados, que é o quê? Através do pacto da graça. Então, se no pacto das obras nós tínhamos que fazer algo, ou seja, o homem tinha que fazer por onde não pecar, que ele seria salvo, no pacto da graça, como o homem pecou e caiu, então ele estava condenado à morte. Lembra que a tia falou que o salário do pecado é a morte? Então, como ele estava condenado à morte, foi o que Deus fez. Deus olhou para a terra e viu que não tinha nenhum homem justo sequer para morrer no lugar do homem para salvar a humanidade. Então Deus enviou Jesus através de Maria, o Espírito Santo gerou o Filho de Deus, né? E com isso Deus fez o pacto da graça com o próprio Filho Jesus. E qual é o pacto da graça? Pacto a gente já sabe o significado, é um acordo entre duas ou mais pessoas. Agora a graça é um favor imerecido, ou seja, eu e você, nós ganhamos a salvação, nós temos a vida eterna através de Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então ele concretizou, ele fechou, ele praticou o pacto da graça morrendo na cruz, mas não só morrendo, diz a palavra. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então ele pagou o nosso preço, o alto preço em nosso lugar. Lembra que a tia Sayonara fez a comparação do juiz e do advogado? Então, como se Deus fosse juiz e Jesus o nosso advogado. Então, quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida a Jesus, aí nós oramos em nome de Jesus, aí é como Jesus Cristo vai lá diante de Deus e fala assim, olha meu Pai, perdoa a Sayonara, perdoa o Davi, perdoa a tia Jordana, porque eu morri no lugar deles, eu já paguei o preço que eles tinham que pagar, que era o quê? A morte.
E a morte não era só a morte física, porque com o pecado de Adão e Eva, com a quebra do pacto das obras, nós também estaríamos mortos espiritualmente. Qual é essa morte espiritual, professor Nara? Nossa alma ia morrer? Não, porque nós aprendemos que a alma não morre. Mas nós iríamos viver eternamente longe de Deus. Nunca nós iríamos ter nem sequer um fiozinho da presença de Deus. Então nós iríamos viver na escuridão eternamente sem a presença de Deus. Como Cristo morreu na cruz e ressuscitou, então ele fez o pacto da graça, o acordo com Deus da graça, que ele morreria no nosso lugar, né, para nos comprar. A Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. E por isso que lá em Hebreus, no capítulo 9, que é o nosso texto, que a tia Patrícia fez aí bem bonita, a gente vai colocar para vocês, no capítulo 9, versículo 15 diz: por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, ou seja, tinha a morte por conta da primeira aliança feita com Adão, que Adão quebrou, então o resultado era a morte. Então, como tinha a morte, o que foi que aconteceu? Jesus, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados por quem? Por Cristo, que tem recebido Jesus como Salvador. Então, Jesus morreu, né, fazendo o pacto da graça para derrotar a morte que havia vindo por conta da primeira aliança com Adão, que Adão quebrou. Entenderam agora? Então a tia queria revisar isso hoje com vocês. E outra coisa também que a tia queria deixar aqui bem claro com vocês, né, antes da gente ir para as perguntas, é o seguinte: Adão e Eva se esconderam entre as folhas. Então, quando Deus chamou, que explicou tudo e que Deus deu o castigo de cada um, Deus os perdoou, mas tinha consequência do pecado. Além da morte física e a morte espiritual, que era a separação de Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden, lembra? Só que antes de serem expulsos, Deus ensinou a ele como seria agora o relacionamento, né? Eles teriam que pegar um cordeiro, igual a tia Salnara já ensinou, cordeiro de no máximo 1 ano de idade, sem nenhum defeito, nenhuma manchinha, e eles iriam sacrificar aquele cordeiro como um culto a Deus, né? Um culto ao nosso Deus, um culto a Deus. E esse sacrifício desse cordeiro, ele apontava, ele simbolizava o que Cristo iria fazer no futuro, que Cristo iria se colocar no nosso lugar como cordeiro pelos nossos pecados. Então, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus pecou, né? Sacrificou o cordeiro e deu vestes novas para Eva e para Adão, né? E ensinou para eles de agora em diante como seria o relacionamento com Deus. Não seria mais aquele relacionamento que eles tinham lá no Jardim do Éden, de Deus vir de manhã, conversar com eles, vir à tarde, conversar com eles. Então agora, para poderem ter os pecados perdoados, sempre tinha um momento que eles teriam que sacrificar um cordeiro, de no máximo 1 ano, sem nenhuma mancha, e oferecer a Deus em troca dos seus pecados. E Deus fez vestimentas para eles com a pele do cordeiro, né? E mandou eles ir para fora do jardim do Éden, e eles foram morar fora do jardim do Éden, como a tia Sayonara falou. Então agora nós vamos pegar e continuar aprendendo a palavra de Deus com o nosso catecismo. Vamos lá, agora a hora do catecismo, vamos para as nossas perguntas de hoje. Pergunta de hoje é a número 47, vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo era pecador como nós? Não, né? Ele não era pecador, ele não é pecador como nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é pecador como nós? Não. Ele é 100% Deus e por isso que o sacrifício na cruz dele foi aceito, porque ele é perfeito e sendo 100% homem, 100% Deus, ele não pecou. Ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, mas ele não pecou. Por isso que o sacrifício dele foi aceito no meu e no seu lugar. Por isso que a gente canta aquela canção: eu sei que foi pago um alto preço. Então Jesus pagou um alto preço, né? Para que nós pudéssemos ter de novo comunhão com Deus
e viver eternamente na presença de Deus, e ter os nossos pecados perdoados. Isso está escrito lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 e 15, não é? Agora a pergunta 48. Então, como era possível que o Filho de Deus sofresse por nós? Então, como que era possível que o Filho de Deus sofresse por mim e por você? Então, a resposta é qual? Quem tem o catecismo aí, bora ler com a tia Sayonara? A resposta: Cristo, o Filho de Deus, ele se fez homem. Lembra que no início a tia colocou lá Maria, né? Que o anjo apareceu para Maria e falou que dela seria gerado o Filho de Deus, que o Espírito Santo veio e gerou nele o Filho de Deus. Então ele se fez homem. Jesus sempre existiu, só que ele habitava na eternidade, na glória. Então, por isso que a Bíblia fala que ele se humilhou, ele deixou a glória, né? Deixou de ser servido pelos anjos e veio como criança. Depois cresceu e se fez homem para poder ele morrer na cruz no nosso lugar. Então está escrito aí: Cristo, Filho de Deus, fez-se homem para que pudesse sofrer toda a consequência de nossa natureza pecaminosa. Entendeu? Então tudo aquilo que era para nós pagarmos, ele pagou no nosso lugar. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e Romanos 5, do 6 ao 8. Agora, pergunta 49. O que significa a frase expiação de pecado? Nossa, tia Samara, que frase é essa? Expiação? Significa que ao morrer, Cristo satisfez a justiça divina em lugar dos nossos pecados. Significa que ele pagou, ele se colocou no nosso lugar. Igual o cordeiro aqui, tá vendo esse cordeiro aqui? Vou tirar aqui a Bíblia. Então, antes, tinha que fazer o sacrifício do cordeiro, a expiação, né? Quem chega lá, pega o cordeiro e colocava lá. Então, Cristo se fez cordeiro por nós. Isaías diz que ele foi levado como um cordeiro ao matador, e ele foi em silêncio, não reclamou de nada. Então, assim foi Jesus. E aqui nós temos a figura, né? Tia Sayonara mostrou para vocês. Aqui nós temos a figura de Jesus, ó, sendo levado para morrer na cruz, no nosso lugar. Então, o que significa expiação é isso. Que ao morrer, Cristo, ele satisfez a justiça divina. Tinha que ter uma justiça, né? Para que alguém pagasse pelo pecado do homem. Então, Jesus Cristo satisfez. Então, está aqui ele sendo preso, levado a coroa de espinhos. Está dando para ver aí direitinho, Cristian? Tá. Está dando para ver? Então, aí é a coroa de espinhos. E ele foi levado até a cruz, né? E ele pagou com a morte de cruz. Inclusive, na época, a morte de cruz era a pior morte que tinha até hoje. É tanto que foi abolida. E só morria na cruz, era conhecido que quem morria na cruz era tido como maldito, como amaldiçoado. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, ele pagou um alto preço, tá? Então, a última pergunta de hoje: o que Deus Pai realiza no pacto da graça? O que é que o Deus Pai, aqui nós temos o Deus Filho, mas o que é que o Deus Pai realiza no pacto da graça? Ele justifica e santifica aqueles por quem Cristo morreu. Romanos 8:30, 1 Coríntios 1:2. Então, ele justifica, ele santifica. Então, Deus, ele nos santifica, né? Lembra que quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele disse que não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele começa a trabalhar em nós para que nós possamos nos santificar dia após dia, um processo de santificação. Certo? O apóstolo Paulo diz que é um processo na caminhada cristã que você vai lendo a Bíblia, vai aprendendo, você vai mudando, você vai se santificando, né? Mas só vai conseguir ser 100% quando a gente chegar no céu, né? Mas enquanto isso a gente vai passando pelo processo de santificação, e quem faz essa obra é o Deus Pai, através do Espírito Santo que habita em nós. Então ele nos santifica, né? Ele justifica. Então ele chega, se o diabo chega e nos acusa diante de Deus, ele justifica: olha, meu filho pagou alto preço, ele já pagou o que a lei ordenava, que era o justo morrer pelos injustos.
o justo morrer pelo pecador. E também ele nos santifica, né? Porque em Cristo morreu, mas somente porque em Cristo morreu. Então, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Tá bom? Então, espero que hoje a tia tenha explicado bem direitinho, vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Se alguém ficou com dúvida, manda perguntar para a tia Sayonara que a tia responde, tá? E eu quero mais uma vez agradecer por quem tem orado pela saúde da tia Sayonara. A tia Sayonara está quase 100%. Então, um beijo muito grande, parabéns ao Davi e à Jordana pela participação de hoje. E semana que vem nós teremos a sequência da série Fruto do Espírito. Teremos a participação de outra criança e de mais um louvor com alguma tia, tá bom? Então, tchau, Deus abençoe vocês e até a próxima semana.